Olá pessoal, eu sou o pastor Gleidson. Nós estamos aqui lançando hoje, estreia, Unity Podcast. Esse é um podcast cristão que fala de diversos assuntos. E comigo, na mesa, meu pastor querido, melhor amigo. Sou Everaldo Júnior e nessa noite nós falaremos sobre superação e fé. E para isso, pastor Gleidson, preste atenção no convidado, hein? Meu Deus. Nós trouxemos um cara que é músico. Mais o quê? Piloto de aeronave. Meu Deus. E acima de tudo, o melhor vendedor de rosas da cidade de Macaé. Nós queremos apresentar o João Mateus. Chamar de pastor porque pode ficar à vontade. Pastorzão. Gleidson, pastor Everaldo, é uma honra enorme estar aqui. Né? Para mim é muito gratificante estar aqui e contar mais um pouco sobre a minha história, né, de superação e fé também. Graças a Deus. Glória a Deus. Meu camarada, começa falando um pouquinho da tua vida, cara. Um pouquinho de você, da tua história. Fala quem é o Mateus? Não, sim. Pra quem não me conhece, primeiramente é uma boa noite, né? É um prazer enorme falar com vocês. Meu nome é João, né? Eu tenho 23 anos de idade, né? Eu sou macaense, nascido em Macaé. E como começou a minha história, né? Algumas pessoas de Macaé conhecem a minha história. Eu vendo flores, né, nas ruas, mas como começou tudo? Em 2020... Na época eu nasci numa comunidade chamada Malvinas e mudei para a Costa do Sol, em Macaé. Foi aí que eu tive, na época, a ideia de ir para fora do Brasil. Né? Poucas pessoas sabem disso que eu estou contando agora. Eu não contei em podcast nenhum, mas eu vou contar aqui, né, como tudo começou realmente. Né? Eu, na verdade, ia para a França. Né? Eu tinha 19 anos. Eu queria ir para a França, me alistar na Legião Estrangeira Francesa, né, que é o exército de elite francês. Eu tenho um amigo meu que está lá, né? Eu falei, cara, eu vou pra lá. Nisso eu cheguei pro meu pai e falei, pai, meu pai é pastor, né, pastor Batista. Eu falei, pai, eu quero ir pra França, quero morar na França, quero me alistar na Legião Estrangeira. Só que eu não tenho dinheiro. Preciso conseguir dinheiro pra viajar. Meu pai ficou meio assim, minha mãe chorou, não queria que eu viajasse, né? Aí ele falou, eu vou orar. Eu vou orar, porque se for da vontade de Deus, você vai. Mas se não for, você não vai. Meu Deus. Aí na minha cabeça eu falei, tá bom. Ele falou, você ora também. Eu falei, tá bom, vou orar, né, pra falar com Deus, mas tava bem assim, não, eu vou. Decidi, falei, eu vou. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar na época fazendo entrega, bicicletinha, né, de Mercado Livre, ganhava R$2,50 por entrega pra juntar dinheiro pra ir pra França. Isso em 2020, né? 2020. Na pandemia, começando na pandemia, já tava na pandemia já. E... Recente, né? Recente. 2020, recente. Foi aí que eu precisava de mais dinheiro e falei, pai, eu consegui um emprego no hotel, um hotel aqui em Macaé, não vou falar o nome, mas é um hotel aqui em Macaé, como garçom, né? Aí comecei a trabalhar nesse hotel como garçom, freelance, e ganhava R$50 por dia, trabalhando como garçom. Trabalhava pra caramba, né? De 8 a 8 da noite, 8 da manhã a 8 da noite? Mais ou menos por aí. Caraca. 8 chegava de 8 da manhã, não. Eu pegava 5 da manhã e ficava até 6 da noite. 50 mil? Só 50 mil. Rapaz. Ossada, pra juntar. Aí assim, o cara me explorava muito, né? O gerente desse hotel. Foi aí que eu tive a ideia de... teve um dia que ele não me chamou mais, porque, acontece, sou muito flamenguista, né? Aí Meu isso Deus, somos dois. Era jogo do Flamengo, importante do Brasileirão. Que isso, eu já tinha cara? chego cedo, o cara queria que eu, além de servir o almoço e o café, eu servi o café da manhã, servi o almoço, ele queria que eu servisse o café da tarde e janta, mas não queria me pagar por fora. Esse é o tal do Severino, né? É o tal do Severino. Aí eu peguei e falei pra ele que não ia ficar. Aí falei assim, cara, não tem como eu ficar. Ele falou, não tem como não, então vai embora. Falou assim pra mim. Aí eu fiquei meio assim, falei, aí, com medo dele não me chamar, né? E peguei e fui pra casa. Acabou que ele não me chamou. No outro dia ele não me chamou. Eu precisava daquele dinheirinho, tava contando já pra juntar dinheiro pra ir pra França, viajar, comprar minha passagem. Consegui juntar um dinheirinho bom. E o cara não me chamou mais, eu tinha um dinheirinho bom, comprei a passagem de ida e volta pra Marseille, na França. Foi aí que eu tava decidido já, minha mãe chorando pra caramba, minha mãe não queria que eu fosse pra França, minha mãe queria que eu ficasse no Brasil. Sabe como que é mãe, né? Minha mãe é muito apegada a mim, meu pai também muito triste. E nisso, o que aconteceu? Eu precisava de mais dinheiro pra ir pra França. Foi aí que meu pai, ele começou na floricultura, na garagem de casa. Eu fui comprar pão no Mercado Dutra, na Costa do Sol, e olhei um semáforo lotado de carros. Voltei pra casa e falei, pai, eu acho que sei como ganhar mais dinheiro. Só que o meu sonho de ser piloto era muito distante. Por que eu decidi ir pra França? Porque eu achava que ser piloto de helicóptero era muito longe da minha realidade. Era um curso muito caro, não tinha condições de pagar. Entendeu? Então por isso que eu deixei de lado. Qual era a minha mentalidade? Vou pra França, pra Legião Estrangeira, fazer dinheiro na Legião, ficar 4 anos lá, voltar com bom dinheiro. Minha ideia, né?
juntar um bom dinheiro pra voltar pra pagar o curso a piloto. Essa era a minha ideia. Foi aí que eu fui vender rosa. Falei, pai, me dá 20 rosas que eu acho que tem como vender rosa no sinal. Fui vender rosa no sinal. Em 1h30 vendendo rosa no sinal, eu levei 20 rosas, vendi cada rosa R$5. Eu já tinha R$100 de lucro pra mim. Caraca. Em 1h30, enquanto demorava não sei quantas horas, eu fazia R$50 trabalhando como freelance. Foi que minha mente abriu, minha mentalidade abriu. Eu falei, caramba, vender é melhor que trabalhar na minha época lá como carteira assinada, né? Ganhando 50 conto Ganhando por 50 dia. conto, é ossada, né? Eu peguei e falei, pai, vai ser assim. E sem vergonha nenhuma, pai, vai ter coragem de vender rosa no sinal? Falou comigo, né? Eu falei, não, vou ter coragem. Fiquei, confesso, quando eu fui vender, olhei aquele monte de carros assim, eu falei, o coração começou a acelerar muito, eu fiquei muito nervoso. Você era novo, né, cara? Quantos anos você tinha nessa época? 19 anos. Nossa, 19 anos. Eu falei, caramba, e agora? Mas fui vendendo. E eu criei uma abordagem própria, né? Aí eu, boa tarde. O cara já me olhou assim, meu nome é João, sou aqui com o melhor rosa natural de Macaé. Pro senhor fazer aquela média com a esposa, com a namorada, com uma pessoa que o senhor ama de verdade, do fundo do coração. Essa é a minha abordagem. O cara me olhava, e a melhor rosa natural de Macaé, com lacinho presente, samambaia natural, com a melhor qualidade pro senhor. E se tinha outra mulher lá dele, falava, e pra senhorita. Mas você já trabalhou nesse ramo com ele? Nunca. Não criei a abordagem de casa mesmo, como que ia abordar a galera no sinal, eu criei. O cara, como que é a rosa? R$5, vendia, ia vendendo. Em 1h30 fiz R$100, rápido assim. Meu Deus. Eu tive essa ideia, eu falei, pai, vai ser assim que eu vou fazer dinheiro pra ir pra França. O que aconteceu? Passado 2 meses, a minha passagem estava comprada pra abril. Não, pra junho. Você conseguiu comprar, juntou dinheiro e conseguiu comprar, né? 3 mil reais. E de volta na época, Marcelo. Foi aí que foi passando os meses, fui vendendo sinal pra juntar dinheiro pra ir pra França. Não era pra pagar o curso de piloto ainda. Só que eu, do nada, bizonhamente, teve um dia que eu fui vender. Um belo dia, acordei, fui trabalhar no semáforo, era mais ou menos às 3 da tarde. Quando eu tava passando no semáforo, eu tropecei em umas barras de ferro fincadas no chão. Foi aí que quando eu tropecei nessas barras de ferros, eu acabei caindo e me machucando. Bizonhamente, a rosa no pote caiu no chão. Eu não sei como que eu tinha tropeçado, eu sei que me cortei muito. Eu ralei a perna atrás, eu ralei a perna na frente. Eu cortei muito, rasguei a minha bermuda, tava vendendo. E voltei pra casa. Recuperei, a galera me ajudou. E voltei a vender rosa assim, não, era só um ralado, pra me dar tudo bem. Passado mais ou menos uma semana, esse ralado começou a infeccionar. Infeccionando. Aí eu falei, pai, eu vou na Unimed, né? Fazer uns exames. Meu pai me levou na Unimed. Foi aí que eu fiz o exame na Unimed e na época eu não fiz exame de sangue. Foi só o médico olhou e falou assim, tudo bem, um anti-inflamatóriozinho pra casa. Passou anti-inflamatório, eu voltei pra casa. Passado um dia, minha perna começou a inchar. Eu fui tomar banho, quando eu tirei a roupa, eu vi que minha perna tava igual um mocotó né? Um mocotozão. Sei, eu olhei que era algo anormal, né? Era normal, eu falei, não, é normal isso aí. Eu era atleta. Pra passar nesse exército de elite, tem que... são várias regras, né? Então eu tava correndo física. Muito, tava nadando na Ibitiba, o pessoal dos anormais, né? A galera de Macaé conhece as anormais que nadam na Ibitiba. Nadando com eles, correndo, tava fazendo musculação, tava treinando, era a minha melhor época física, assim, eu tava muito bem fisicamente. Garotão, moleque novo. Estudando francês e... decidido. Já tava desenrolando no francês? Mais ou menos, o bonjour só, o bonjour. Tá bom. Aí foi aí que eu peguei, falei, pai, me leva de novo. Um dia depois, né, pai, mas você nem tomou um anti-inflamatório ainda, tem que esperar fazer efeito. Falei, não, me leva lá de novo que eu acho que tem alguma coisa de errada comigo. Me levou, aí a médica, mas pra mim era algo bobo, né, não sabia que era algo sério. Foi que a médica passou o exame de sangue, fez o exame de sangue, e meu leucócito bateu 200 mil, né, bem alto. A galera normal de 8 a 10 mil, né? Nossa, cara. Bateu 200 mil o leucócito, que é bem alto, o sangue tava bem espesso, bem grosso. Caraca. Foi aí que eles me internaram com suspeita de leucemia. Mieloide crônica. Isso em 2020, cara? 2020. Caraca. Suspeita de leucemia mieloide crônica. E eu, então... E aí, você foi diagnosticado mesmo? Diagnosticado, deu positivo, né, pra leucemia mieloide crônica. E aí eu não sabia mais o que ia ser na minha vida, porque a passagem estava comprada pra França. Como que eu ia conseguir essa passagem de volta? Eu peguei o laudo, entrei com o laudo, consegui recuperar o dinheiro, porque não tem devolução, mas com o laudo médico, constatando que eu tinha leucemia, então devolveu, né? Me devolveu o dinheiro da passagem, que era 3 mil na época. Eu comecei a tomar um remédio muito, muito caro, né? Chamado Tazigma Nilotinib, que custa em média 20 mil uma caixa. Nossa, cara. A Unimed começou a pagar esse remédio na época, né? Mas pro plano ficou muito pesado. Então acabou que o plano começou a dobrar de valor todo ano. Caramba. Então começou a ficar muito caro. Dá 4 mil de plano,
Então, meu pai não conseguia mais pagar o plano de saúde. E como foi você, João Matheus? Como foi você nesse período, assim, o Matheus mesmo? Rapaz... Porque, assim, você tinha um sonho, né, cara? Tinha um sonho. Queria ir pra França. Mas meu sonho final sempre foi ser piloto. Porém, eu achava que era muito longe da minha realidade. Aí você nesse período aí foi diagnosticado. Como é que foi você, como pessoa? Como foi esse baque? Sua fé, como é que ficou sua fé? Mas a minha fé ficou muito abalada. Por muitos momentos eu culpei Cristo, né? Porque teve, nessa virada de ano, de 20, eu descobri foi em 21. Eu comecei a me preparar em 20, só que na virada de ano, de 20 para 21, o meu pai, ele falou na culto da virada bem assim, ó, o Matheus tá indo embora pra França, anunciou pra igreja. Ele falou bem assim, cara. Mas Deus tá me dizendo que se talvez ele não vá, que ele não confirmou no meu coração ainda. Cara, foi dito ali. Eu na hora tava tocando bateria, parei até assim, na administração, eu ouvi, fiquei meio assim, mas quando virou o ano, eu não sabia que o ano de 2021 seria tão difícil, né? Pra mim. Foi essa descoberta que eu descobri. Essa leucemia, e não sabia nada sobre leucemia, não sabia o que eu poderia fazer, o que causaria no meu corpo. Então eu comecei a tomar esse remédio, tratar. E graças a Deus consegui tratar certinho. Foi aí que eu dei a entrada no curso para piloto, né? Pra mim também era uma incógnita. E como surgiu isso? Eu peguei esses 3 mil na fé. Eu tive fé ali, com 3 mil só que eu tinha da passagem. E fui e procurei a escola de aviação em Macaé. Do nada. Fiquei um tempo em casa, culpando Deus. Triste, meu pai sempre conversando comigo, orando comigo. Esse tratamento durou quanto tempo? Mais ou menos? Um ano, mais ou menos? 2 anos. 2 anos. Mais ou menos. 2 anos. Mas 2 anos. Esse tratamento não é igual a leucemia aguda. A galera confunde, porque é a leucemia mieloide crônica. Tipo, você vive uma vida normal, mas continua tomando de remédio. Isso, mas até você ficar bom. Tem que estar 100%, leucócito 100%. E esse tratamento foi feito aqui em Macaé, com remédio? Aqui em Macaé, mas eu fui a Campos também. Eu fiz aspiração na medula, que enfim, uma agulha na medula você tira. Caraca. Pra saber o tipo, né? Até um doutor muito famoso aqui em Macaé me acompanhou, o doutor Adelmo. Se estiver ouvindo, doutor Adelmo, muito obrigado por tudo que você já fez por mim, né? Sem palavras. Mas eu nunca contei isso pra ninguém. A Globo veio me entrevistar, a InterTV, a Record, me entrevistar. Eu não contei isso pra ninguém porque eu tinha... Na minha cabeça era bem assim, caramba, se eu quero ser um piloto de helicóptero, eu não posso contar que eu já tive leucemia. Porque senão a galera vai ter meio que um preconceito por eu estar voando com eles, sabe? Entendi. Entendeu? Porque, tipo, acho que quase a minha família sabe disso que eu tô contando pra vocês. Caramba, mas de onde veio esse desejo de ser piloto, Matheus? Rapaz, sempre foi desde novinho. Eu sempre olhava, gostava de filme de ação. Achava maneiro como controlava o helicóptero ali, né? É desde novo isso, né? Novo, esse sonho. E o que você tá falando pra gente, cara, é muito interessante, porque vai de contramão ao evangelho que é pregado em muitos lugares hoje. Que é o evangelho do aquilo que você tocar, aquilo que você desejar, aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Não é o evangelho da facilidade, é o evangelho que não passa por percalços. Né? Só que a gente precisa entender que processos geram preparo para o propósito. Hoje você é piloto, né, Matheus? Graças a Mas Deus. você precisou passar por esse processo, para você crescer e hoje ser um piloto, né? Famoso na nossa cidade. Muito obrigado. Você já comprou minha rosa, muito obrigado por isso. Ainda continuo vendendo, né? Vou até entrar nesse adendo também, né? O que aconteceu? Eu peguei os 3 mil da viagem e procurei a escola de aviação, do nada. Eu falei, pai, olha esse vídeo aqui, como que aconteceu? Eu tava vendo TikTok no celular e apareceu o cara, como se tornar um piloto de helicóptero? Pra mim, do nada. Do nada, né? Comandante H, né? Eu até sigo ele até hoje. Ele tá até no Canadá voando agora. E eu vi lá o cara contando valores. Primeiro você tem que fazer o curso teórico, que é em média de 2 mil a 3 mil reais. Que é só um preparatório pra prova da ANAC. Foi aí que tudo começou. Eu falei, pai, vou procurar a escola de aviação em Macaé, só vai me levar lá pra gente vai ver o preço do curso. Pai, filho, você tá tratando leucemia ainda? Tem que ir devagar. Eu falei, não, pai, eu vou procurar. Foi aí que eu peguei o dinheiro e achei a escola de aviação, Barroco Lopes, escola de aviação. E cheguei lá, contei minha história. Lá na Ajuda, né? Aquela escola lá na Ajuda, né? Lá na Ajuda, do Caio Barroco, né? Sei. Procurei, falei com o Caio, falei, Caio, eu tenho um sonho de ser piloto, como funciona? Ele, João, tem que fazer o curso teórico. Começou a mostrar valores. Eu lembro que minha mãe tava comigo, meu pai, olharam os valores do curso e eles não acreditaram. Tipo assim, olharam tipo assim, pô, isso aqui não é pra gente, que é muito caro. Tipo assim, 1 hora de voo, na época, era R$1.100. Eu precisava de 40 horas de voos pra piloto privado. Não, peraí. 1 hora de voo? R$1.100, 1 hora. Que isso, cara? Precisa de 40 pra piloto privado, mais hora... 60 piloto comercial. Meu Deus. Caramba, só que não ficou só 1.100. Enquanto eu ia voando, quando não tinha dinheiro pra fazer o curso todo, 1 hora de voo foi 1.250, acabou que tava 1.500, meia hora, tipo assim, horas eu paguei 1.500. 1 hora pra você estudar, né? Treinar, na verdade. Treinar, cada hora conta. Cada hora. Por assim, primeiro eu fiz a prova da ANAC. Investi, estudei muito, foi minha primeira vitória, que eu passei na prova, uma das provas mais difíceis. É a brevet que fala, que se tira?
tira. Mas antes do brevet tem a prova da ANAC. A prova as da provas ANAC. teóricas. Entendi. São 4 provas totais. Né, que são piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea e FR. É a básica. Eu comecei tudo piloto privado, né? Estudando, passei na prova, foi que eu comecei a voar para piloto privado. Top. E só posso fazer essas outras provas depois que eu me formei piloto privado. Entendi. Entendeu? São etapas, né? São passos para se tornar um piloto de helicóptero mesmo, né? Entendi. Aí foi aí que eu comecei. Na época, eu comecei a vender rosa no semáforo. Só no semáforo não tava dando conta, que o curso é muito caro. Aí foi que eu tive a ideia de migrar. Como começou, eu tava orando a Deus. E algo interessante que eu não contei aqui. Desde o primeiro momento que eu saí pela primeira vez para ir vender, para ver se vendia rosas no semáforo, eu orei a Deus, falei, Cristo, papai, pelo menos o senhor pode me ajudar para pelo menos vender 3 rosinhas, né, para ver se vende alguma coisa nesse dia. Foi o dia que eu vendi tudo, 20 rosas. E até hoje eu me ajoelho e oro antes de vender. Até hoje, sempre. E oro depois que eu vendo. Hoje qual é o ponto de venda? Seu ponto de venda hoje é qual? É só no Cavaleiro. Porque eu saí de semáforo, eu comprei uma rosa melhor, um material melhor, comecei a vender só no Cavaleiro, que é um público que assim, eu consigo vender minha rosa um pouco mais cara pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Entendi. No caso, pra gerar mais dinheiro pro curso, entendeu? Porque só vendendo rosa R$5, eu tava vendendo uma rosinha muito barata, uma rosinha com qualidade um pouco mais inferior, e não tava dando vazão, precisava de algo maior, precisava de mais dinheiro. Entendi. Foi aí que eu juntei e falei, caramba, peraí, eu vou investir num produto melhor, vou fazer mini buquês e vou vender no Cavaleiro. Foi aí que eu tive essa ideia. Hoje você é formado? Sou formado. Mas continua estudando? Privado. Continuo, já passei em todas as provas que eu tinha que passar. E foi piloto privado, aí foi que eu fiz piloto comercial, passei também. Hoje você é piloto privado ou comercial? Privado. Privado, né? Então, aí passei no piloto comercial, passei no piloto de linha aérea e passei no FR. O que acontece? Agora eu preciso pagar mais 60 horas de voos. Hoje uma hora de voo tá R$1.900. Nossa, cara. Acho que uns 2.000. Mais 60 horas de voos a R$1.900. Caramba. E eu continuo... A minha fonte de renda hoje é só venda de rosa. Só. Eu sou casado. Tenho a minha esposa. Que agora estamos iniciando um empreendimento de venda de embalagem, produto de limpeza. Vamos inaugurar agora dia 14 para gerar mais dinheiro para o curso piloto comercial, que é o único jeito. Eu aprendi que vender é a única forma que eu tenho para gerar mais dinheiro para minha receita, para conseguir pagar a hora de voo. Senão, é caríssimo, né, cara? É caríssimo. Muito caro. Falar nisso, cara, você casou tem 2 meses, né? Como é que tá a vida de casado? Muito boa. Namorando muito, né? Tem que ser. Começou agora, né, cara? Casado agora, né? No mínimo, né? A Isabelle, ela é o amor da minha vida, né? Uma mulher que me apoia muito, né? Sem palavras, cara. Ela, a família dela, me conheceram... a família dela me conheceu no semáforo, né? Vendendo rosa. Ah, é, cara? Caramba, legal. Eram meus vizinhos, mas nunca tive muito contato e fui conhecer eles realmente no semáforo, né? Aí como é que foi? Conta pra gente aí como é que foi esse... Rapaz, até minha sogra deve ver isso aí, ela deve lembrar, né? Gabriela. Como eu comecei a conhecer a família da minha esposa. Eu tava vendendo rosa no semáforo, minha sogra passou. Aí, na época não era minha sogra ainda, né? Ela passou, aí eu falei, oi, boa tarde. Ela, oi, boa tarde. Eu falei, você não é vizinha, né? Ela, sou sua vizinha. Aí eu falei, o dia que a senhora quiser, uma rosinha, né? Só levar, só comprar comigo, aquele negócio todo. Ela falou, não, deixa comigo. Eu falei, quer saber? Tava ela e um parente dela, eu falei, toma aqui, uma rosa pra senhora, pra levar. Né? De graça. De boas-vindas, de graça. Levou. Ela, não, menino, não sei o que ela levou a rosa. Passou mais ou menos, cara, olha que história interessante. Eu precisava de R$1.500 pra pagar uma hora de voo que tava faltando. Precisava pagar pra escola, R$1.500. E boleto, né? Vencendo ali, não pode dar mole. E eu só tinha R$1.200. Só tinha R$1.200. Cara, teve um dia que eu sem vender nada no semáforo, ela passou, me viu, me chamou, João. Eu cheguei, ela me deu... Aqui, presente de Natal, era perto do Natal. Toma aqui, R$300. Os R$300 que faltavam pra completar o dinheiro. Eu tinha orado a Deus pedindo pra Deus abrir as portas pra mim. Caramba. E Deus enviou que seria minha futura sogra depois, que eu não sabia, né? Eu não conhecia a filha dela ainda. Esses R$1.500 certinho pra pagar a hora de voo. Eu tinha orado a Deus pedindo pra Deus enviar, Deus me abençoar nas vendas, né? E Deus enviou ela, que eu não tinha conseguido o dinheiro total do dia pra pagar as horas de voo no mesmo dia, até meia-noite. Né, boleto, então ela chegou e me deu esse dinheiro. Eu falei, caramba, tem certeza? Eu falei, não precisa não. Ela, não, tome, não sei o que lá. Ele foi que eu conheci ela, conheci a Isabelle também, e foi amor à primeira vista, né? Cara. Graças a Deus. Pô, que bênção, cara. Uma mulher inteligentíssima, me apoia muito. Pra você que é de Macaé, estamos inaugurando a Embalimp, né? Nossa loja de embalagem de limpeza aqui na região, na rua Manuel Braga.
dia 14, se Deus quiser, sai a inauguração. Você precisa de embalagem, material de limpeza, só comprar com a gente, tá bom? Embalagem, tem que fazer a propaganda, tá? Olha, eu vou virar cliente, hein? Pode virar cliente. A gente vai virar cliente. Graças a Deus. Pode ter certeza disso. Meu camarada, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é filho de pastor, né, cara? Sim. Teve um momento que você entendeu que você tinha se convertido ou foi algo processual na tua vida? Como é que foi esse processo de conversão? Teve algo assim? Pastorzão, é bem interessante você me perguntar isso, porque a galera que acha que filho de pastor ele já nasce crente é mentira, né? Porque a gente precisa ter uma intimidade com Deus, né? Meu pai sempre me disse isso. Meu pai é um cara que eu sempre digo, falo, cara, meu pai é um pastor que eu admiro muito, né? Porque foi aquele pastor que... O único pastor que eu tive é meu pai e é meu pastor. É onde você nunca saiu de lá pra lugar nenhum, né, cara? Nunca saí de lá pra lugar nenhum. Por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque existe uma doutrina bíblica chamada depravação total. Que essa doutrina diz que todo ser humano ele nasce totalmente depravado, dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Então eu tô te perguntando se houve um momento de conversão ou foi algo processual, porque filho de pastor né? Pastorzinho, né? Não é. E como é que foi? Conta pra nós aí. É engraçado, porque na época que meu pai assumiu com 25 anos a igreja, né? Hoje meu pai tem 42. Então, na época que meu pai assumiu como pastor presidente com 25 anos, eu tinha 8 anos de idade. Lá na Malvina? Na Malvina, Igreja Batista da Malvina. Foi aí que a galera começou a falar bem assim, muitas pessoas na época na igreja, qualquer coisinha que eu fazia como criança, tinha 8 anos de idade, pô, galera. Ia lá, é filho de pastor, tá vendo? Filho de pastor, não sei o que lá. Tá fazendo isso. Teve uma vez na ceia, cara, lembro disso até hoje. Uma irmã que não tá nem mais lá na igreja. Eu como criança, né, tinha que fazer ceia de final do ano, na virada do ano, eu fui botar a mão no negócio da comida pra comer. Como toda criança arteira, né? Rapaz, eu fui meter a mão na mulher, a mulher me esculachou. Tá vendo? É filho de pastor, fica metendo a mão na ceia, não sei o que lá. E por que eu falo isso? Porque a galera acha que filho de pastor é pastor, mas não, é uma criança como qualquer outra. Sim, sim. Né? E se não tiver a experiência dele com Deus, eu tenho amigos meus que são filhos de pastores que hoje em dia não estão mais na igreja. Hoje em dia não tiveram a experiência deles com Deus, né? Sim. Foram até músicos que até ministraram, mas que hoje em dia não. E às vezes tem filho de pastor que é até frustrado com a igreja por conta da ausência do pai, né, cara? Porque o pai se fica ausente por causa da igreja e tal, sim. Se frustra, acaba se frustrando com a igreja, né? Às vezes não tem também o exemplo, o Everaldo, dentro de casa, entendeu? Sim. Entendeu, Gletson? Não Verdade. tem o exemplo dentro de casa do pai, por exemplo. O pai é pastor, mas o pai não dá exemplo. Aí o filho vai bagunçar o coreto. Mas meu pai não, sempre tive exemplo dentro de casa. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Meu pai sempre foi um homem honrado, um homem que sempre fez a coisa certa. Mesmo quando teve oportunidade de fazer a coisa errada, sempre fez a coisa certa. Eu sempre aprendi isso com meu pai. Por isso que eu procurei ter o caminho mais certo possível. E quando eu tive minha experiência com Cristo, eu lembro até hoje, né? Eu tinha, em média, 16 anos, né? Foi quando eu me converti, né? Eu aceitei Jesus, né? Realmente, eu entendi que eu precisava aceitar Cristo. Foi o período que você teve uma experiência mesmo com Deus, né? Ali. Sim, ali 16 foi anos. 16 anos, com conversão. Mas eu costumo dizer que meu período de experiência com Cristo mesmo foi nesse período que eu tive de leucemia. Entendeu? Caramba, cara. Que ali foi o momento que eu tive mais perto de Cristo, cara. Eu ficava tocando violão em casa, fazendo minha devocional, buscando ele, querendo respostas, e a resposta estava sempre na minha frente. E hoje eu vejo que era plano de Cristo eu não ter ido para a França, por tudo que eu vivi aqui em Macaé, entendeu? As pessoas começaram a conhecer a minha história, eu realizei meu sonho que eu tinha desde a infância, né? Então, cara, sem palavras, pô, eu nunca iria estar imaginando estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, lá atrás. Tá entendendo? Então a minha experiência com Cristo veio gradativamente e até hoje eu busco mais experiência com Ele, para não esfriar, busco sempre estar fazendo devocional, eu e minha esposa em casa, né? Sempre cantando muito louvores, adorando, né? Sentindo a presença de Cristo, tocando bastante worship, né? Worship, na moda, né? Eu gosto muito. Alessandro Vilas Boas, Brunão Morado. Eu gosto muito do louvor antigo também. Pô, eu gosto muito, cara. Louvor antigo, eu né? gosto muito do louvor antigo. Mas hoje na igreja que você congrega, você mora com seu pai, né? Meu pai. E você auxilia ele em alguma equipe, algum ministério, louvor, sim. Hoje pregação da eu faço palavra? parte do Ministério Louvor, né, da igreja. Eu, graças a Deus, eu toco violão, ministro, né? Toco bateria também. A Igreja Batista tem um líder, né? O líder é o Maurílio. O Maurílio que lidera a gente, graças a Deus. Líder, pô, amo ele de coração. Maurílio, se estiver ouvindo isso aí, te amo, cara, tamo junto. Me ensinou a tocar bateria, foi o cara que me ensinou a tocar bateria lá. Tá lá muitos anos, né? Então, né? Muitos anos, pô. Isso aí. Nasceu lá também. Nasceu lá também, graças a Deus. Entendi. Então eu auxilio meu pai nisso. Meu pai sai às vezes pra pregar também. Graças a Deus, quando eu posso, né, por causa do trabalho. Hoje em dia eu trabalho muito, né, vendendo rosa. Porque qual é o meu pico de venda? É sábado e sexta à noite, entendeu? Então o que sobra domingo,
e quarta-feira, Igreja, é. pra eu adorar a Cristo, congregar, né, na igreja e nos cultos, né? E eu confesso pra vocês que essa escala de trabalho é bem árdua, né? Assim, hoje eu vendo rosas, por exemplo, de meio-dia à meia-noite, no caso no sábado, né? Sexta-feira é só à noite, porque agora que eu tô entrando, vendendo também embalagem de limpeza, eu comecei a vender isso na parte do dia e à noite vendendo rosa. Entendeu? Todos os dias, de segunda, terça, quarta não vendo cada culto, quinta, sexta, sábado e domingo depois da EBD, né, no culto de manhã, eu vendo na parte da tarde. E à noite tem culto de novo. O legal, cara, é que você falando assim, você não abre mão da igreja, né, cara? Não pode. Tem seu propósito, seu projeto e tal, mas, pô, tem culto tal dia e tal, tem culto tal dia. O legal é que você não abre mão, né, dificilmente cara? falta um culto. Isso é importantíssimo, né? Porque muitas das vezes a gente deixa a ser levado pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente está ganhando, e a gente acaba deixando para segundo plano aquilo que é de Deus. E a gente já teve até casos, a gente conhece casos, né, de pessoas que, felizmente, se priorizaram o emprego, porque tá ganhando, não, tem que trabalhar, que é meu sustento, e acabam se desviando e se esfriam na fé e já era, cara. É até engraçado você falar isso, que teve um rapaz lá na igreja que a gente ajudou muito. Esse rapaz começou a embarcar. Na época ele passou uma dificuldade financeira, né? A igreja ajudou ele, fez os cursos dele, pagou os cursos dele para embarcar, Rio de Sabotagem. Embarcou. Aí ele começou a ficar 15 dias fora, aí começou a ganhar bem. Aí 15 dias que ele tava aqui, ele ia na igreja, mas acabou que ele começou a ganhar melhor, então ele falou bem assim, caramba, aí comprou um carro melhor. Aí daqui a pouco ele começou a ir pra igreja e ia só em um culto, nos 15 que ele ficava. Aí meu pai ligou pra ele, falou, meu irmão, cadê você e tal? Aí esse irmão pegou e falou assim, pastor, não, porque eu fico 15 dias embarcado. Quando eu desço 15 dias, eu quero curtir com minha família, eu quero viajar. E, pô, pastor, o carro que eu comprei também, né? Assim, eu tenho medo de arranhar meu carro na Malvina, que não sei o que lá, não quero entrar com o carro, não. Não me entenda mal, não, mas hoje eu tô em outro nível, né? Que não sei o que lá. O cara mesmo, cara? em outro nível. Nossa, cara. É o cara que aconteceu, ele saiu da alegria, meu irmão, respeito você, né? Quero só que você siga na fé, não importa onde você esteja, seja aqui na Malvina, seja em outra igreja. Aí esse irmão hoje em dia ele perdeu o emprego e tá trabalhando até de Uber, né? Então aí acabou que ele voltou de novo, né? Graças a Deus pra presença do Senhor. Não tá lá na igreja não, mas ele tá na presença do Senhor. Graças a Deus, né, cara? Mas que priorizou o trabalho, né? Infelizmente, quando você coloca qualquer coisa no lugar de Cristo, essa coisa passa a ser seu Deus. É um ídolo, né? Se torna um ídolo no seu coração. Onde estará seu coração, está o seu tesouro, verdade, né? Então, é verdade. E o cara, o interessante desse assunto, cara, do congregar, porque é necessário. Por mais que a gente ganhe dinheiro, por mais, né, que a gente alcance todos os nossos objetivos, se a gente não tiver uma vida de igreja, a nossa espiritualidade nunca é a mesma, né, cara? Nunca é mesmo. Nunca é a mesma. A gente sempre tá fadado ao fracasso espiritual. Pastorzão, por mais que a gente esteja na igreja, cara, se a gente não buscar Cristo todo dia, a gente fica frio, a gente esfria. Porque a gente, assim, somos seres carnais, né? A gente não vale nada, né? É verdade. A gente precisa da graça de Cristo todos os dias. E todos os dias a gente precisa estar buscando a graça dele. Porque daqui a pouco a gente esfria, daqui a pouco a gente não quer mais saber. Esfriei. Mas não vou mais um dia, né? Eu sentava lá na frente, daqui a pouco eu tô sentando lá atrás. Isso. Né? É o processo da queda, né, na verdade, né, cara? Um abismo chama o outro abismo. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você hoje é 100% curado da leucemia? 100%. Acompanho até hoje. Aham. Graças a Deus, né? Até hoje eu acompanho. Né, faço exames de sangue pelo SUS, não tem mais plano de saúde, porque costumo dizer que os planos de saúde me recusaram, né, a Unimed, outros planos me aceitaram, só que pra mim fica muito inviável pelo valor que eles cobram, entendeu? Entendi. Então, hoje eu acompanho ainda, graças a Deus, tô 100% saudável, treino muito, né, eu tive leucemia, mas nunca tive uma dor de cabeça. Com a minha leucemia eu nunca tive uma dor de cabeça, nunca vomitei, nunca senti nada. Você só descobriu por conta daquele acidente, né, cara? Acidente, bizonhamente. Se não fosse um acidente, mas Deus, ele prepara tudo, né? Você vê como é que Deus, ele olha pros detalhes, cara. E assim, você poderia estar na França, né, cara? E, né, bem, né, ou até mal, não sei. Mas o interessante, cara, é que Deus usou uma situação de deserto, te colocou no deserto pra te colocar no propósito. Sim. É verdade? Sim, eu passei, graças a Deus, um deserto, pastorzão. Um deserto na minha vida que eu olhava para o alto e só queria culpar Cristo. Cristo não tem culpa de nada, pelo contrário, ele já tinha planos para mim lá na frente. Que hoje eu vejo os planos que ele tinha para mim, sabe? E eu, na minha cabeça de jirico, pensava bem assim, pô, cara, por que Deus fez isso comigo? A gente é muito limitado, né, cara? A gente é muito limitado. A gente não sabe, a gente acha que sabe tudo, acha que tem um controle, mas a gente não sabe nada, cara. A gente é limitadíssimo. Eu tive o prazer de aprender a pilotar um helicóptero, cara, é muito interessante, porque voar, pra quem já voou sabe, né, mas quem nunca voou,
Não tem essa. Eu só tive essa sensação quando eu comecei a pilotar, né? Comecei a sentir a máquina ali. É uma sensação de liberdade, porque eu gosto de fazer isso, né? Eu tenho prazer em pilotar. Né? E eu lembro quando eu voei pro Rio de Janeiro, fiz um voo, né? Até com um amigo meu, com o Rafael, o dono da Yamaha Táxi Aéreo. Eu fiz um voo no Robson 44 com ele daqui pro Rio. E foi um voo, cara, que quando eu cruzei ali a Ponte Rio-Niterói, eu comecei a me emocionar, comecei a chorar muito, porque eu lembrei toda a minha história. Eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha passado, de todo o caso de leucemia, de tudo aquilo que... Todo dia no semáforo, vendendo um sol quente, com a pele queimada. Eu lembrei de tudo aquilo. E eu só comecei a agradecer, comecei a emocionar. Ele falou, comanda, chama de comando, né? Comando, tá comigo, comando, tá comigo. Ele também começou a se emocionar dentro do helicóptero, então comando, que lindo, cara. Eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu passei. De todo perrengue, né? Eu costumo dizer. Passa um filme, né, cara? Um filme, cara. Toda vez que eu passo aquele semáforo, eu lembro. Todos os dias que eu não conseguia vender. Todas as vezes que eu fui humilhado também por pessoas também que humilham. Cara, já teve essas situações assim já. Tem pessoas que já me humilharam, né? Que não conheciam a minha história. Então, hoje em dia o ser humano é assim. Porque as pessoas, elas associam o semáforo à pobreza, associam o semáforo a pessoas que realmente ficam pedindo dinheiro, pessoas que ficam pedindo dinheiro pra usar droga, né? Então, infelizmente, associam isso, né? Então... Mas quando você, assim, aborda, principalmente ali nos cavaleiros ali, você tem muito aquela abordagem ruim ou as pessoas são tudo educadas, recebem na moral? Hoje em dia, eu ganhei muita experiência com vendas. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que eu me tornei ratinho, né? Rato das vendas, de boa. Então, a galera já conhece uma história, né? Macaé todinha conhece uma história. Então, eu já chego no cavaleiro, a galera já me vê toda semana. Então, fala, galera, já me conhece, eu sou o João, né? Vocês me conhecem? Quer comprar uma roda? Assim, eu nem chego assim, eu chego já com uma abordagem, boa noite. Por exemplo, eu chego muito casal. O casal não pode estar comendo. Por isso que os restaurantes da Orla, todos deixam entrar. E colocam segurança. Eu já reparei que você fica, tipo, parado ali, só esperando. Se o cara tá comendo, né? Parou de comer, você vai lá. Por quê? Quando eu comecei vendendo no restaurante na Orla, eles não deixavam ninguém vender nada lá dentro. Deixou eu vender por conta da minha educação, por conta que você chegar no cliente. Pela abordagem. E eles colocam segurança, ninguém pode entrar. Só deixa eu. Deixa o João entrar, porque eu sei lidar com o cliente, eu sei quando o cliente vai me chamar, eu sei quando o cara tá brigando com a mulher, quando o cara não tá. Quando o cara tá naquele romance, né? Sim. O cara levanta a mão, eu já chego, rosinha. Ou quando não tá, eu chego, boa noite, tudo bem com a senhora? É um prazer enorme conhecê-los. Meu nome é João, estou aqui com a melhor rosa natural de Macaé. Pro senhor fazer aquela média com a esposa, com a namorada, com a pessoa que o senhor ama de verdade, do fundo do coração. E a melhor rosa colombiana de Macaé com lacinho presente samambaia natural, com a melhor qualidade pro senhor e pra senhorita, né? E abaixo mesmo, e cara, o casal ama isso. Daí o cara, pô, bacana, cara, quanto que tá? E compra, e tem mini buquê, rosa individual. E é assim que eu vou vendendo e fazendo dinheiro. Todo dia, eu me sustento assim, pago meu curso assim. Todo dia eu vendo assim, da mesma forma, cara, mesma abordagem com todos os casais e funciona. Agora, uma coisa que você, cara, esse cara, ele tipo assim, você falou um ratinho de venda. Ele consegue, Artista, olha só, ele consegue contar a história dele em questão de 10 segundos. Tipo assim, eu sou estudante tal, de pilotagem tal, tô fazendo isso, tal, acabou. Rápido demais. O cara tá convencido. Aí o cara tá ali. convence. Por quê? Pessoal, se eu demorar muito a falar. Fica enfadonho, né? Enfadonho, o cara chato. O cara foi pro restaurante pra comer. Agora, fala a verdade, você ensaiou isso? Ensaiou ou não? Ensaiei muito em casa. Hoje em dia não, porque eu pratico tanto que já é normal, né? Já é normal. Mas eu faço exercício de fono, né? Em casa. Eu coloco uma caneta no dente e fico contando de 1 até 10, falando todos as letras do alfabeto, que me ajuda a falar melhor, me ajuda dicção, né? A dicção, as pessoas me entenderem. Porque não adianta eu chegar lá falando tudo embolado, o cara não vai entender nada que eu tô falando. Que aconteceu no início, eu ainda tenho a língua um pouco presa, mas que no início tinha muito mais. Então eu falava. Entendi. O cara falou, tem uma vez que eu abordei o cara com a mulher, meu irmão, não entendi nada que você falou. Não entendi nada que você falou. Aí eu ficava assim, Aí eu falava, não, tô entendendo. Preciso fazer aquela média com a esposa quando eu moro. Cara, agora entendi, me dá aqui, agora eu quero. Tá entendendo? Então eu descobri que o cara tá no restaurante pra comer, às vezes pra sair, ter aquele momento com a esposa dele, quem tem que ser agradado é ele, não sou eu. Então eu tô ali pra agradar ele e pra ganhar o meu dinheiro. Só isso. Então eu chego ali pra agradar ele, pra sentir que ele e a esposa dele, ou a namorada, se sintam da melhor forma possível, que eu puder agradar eles, eu vou agradar. Tem vezes que o cara manda entregar pra uma pessoa, tipo assim, entrega pra minha esposa que tá ali sentada, eu vou lá, entrego pra esposa, o marido da senhora mandou, tal. Você tava falando aqui pra gente, aqui nos bastidores, que você aborda estrangeiro também, né, cara? Você desenrola, você aprendeu um pouco de inglês pra abordar os estrangeiros, né? Conta pra nós, interessante essa história. Cara, interessante, porque a minha esposa, ela fala inglês fluente, né? A minha esposa, ela é formada em Cambridge, né? Ela
Tira onda. Não é porque minha esposa não, mas tira onda no inglês, né? Aí nisso eu comecei a aprender como aborda inglês, porque no Cavaleiro tem muito gringo. Quem é de Macaé sabe, tem muito gringo. Muito. E os gringos também estão ali com uma menina, né? Estão ali sentados comendo. Aí quando eu chegava, eu não sabia o que falar. Aí eu comecei a ver como começou tudo. Eu comecei a olhar no tradutor, eu botava o que eu queria falar e traduzia pra mim. Aí eu chegava, good evening. Aí o cara já me olhava assim, aí eu, my name is John, I sell my roads to pay my training helicopter pilot. Só que vendendo minha roça para pagar meu curso de helicóptero. Então, assim, tudo errado, né? Eu ia falando, não entendendo. Aí eu ia, the best nether roads from Macaé. O cara, já entendia, que é a melhor roça natural de Macaé. Ele, how much? Eu pegava e falava o preço pra ele, de 15. Ele ia... Dependendo de quantas rosas que ele queria, né? Quando eu não sabia o que falar, eu pegava o Google Tradutor e aprendia. Eu comecei a fazer tanto isso, comecei a abordar vários gringos. Hoje em dia é muito engraçado, né? Que eu já vejo um gringo, aí eu... Nice to meet you. Você já vi ele mais uma vez, good to see you, né? Prazer em revê-lo, entendeu? E já fui pegando as palavras, as frases em inglês que são primordiais e são simples, assim, que eu fui aprendendo, não sei falar inglês, mas eu fui aprendendo, isso me ajuda a desenrolar. Eu aprendi a ser desenrolado pra vender também pro gringo. Né? O gringo quer desconto, entendo quando ele quer desconto também. Eu não, quer desconto, leva aí. 5 rosas e R$100. Né? E vai levando assim, né? Pô, cara, legal. Com uma história de superação e fé mesmo, né, cara? Muito obrigado. Você vê que, desde o começo, superação e fé. Pô, muito legal, cara, a tua história. É inspiradora. Eu creio que a nossa audiência vai estar vendo esses vídeos aí desse podcast e vai se inspirar na tua história, cara. Muito obrigado. Tá aprendendo inglês pra vender, né, cara? E hoje eu tô entrando, né, no empreendimento, né, na loja de embalagem, produto de limpeza, né, fica ali na Manuel Braga para gerar mais receita pro curso, né, porque eu descobri que vender é a melhor coisa. Então, eu já sou comerciante por natureza, né, eu gosto de vender. Então, dá pra ver. Seu pai tem uma loja de flores, né, cara? Tem, a House Flores, fica ali na Costa do Sol. Fundou lá em 2021. Lembra que eu te contei? Começou em casa. Por isso que é House, Casa Flores, entendeu? Entendi. Então começou em casa. Aí, pô, legal, cara. E criou o pontinho dele ali, perto do semáforo onde eu vendi, e tá lá até hoje. Né? Melhor buquê de Macaé. Aí você revende as flores dele? Ou assim, você pega eu compro um fornecedor por fora. Ele vende a dele e eu compro fornecedor por fora. Aí porque eu faço uns mini buquês, né? Eu preparo, boto embalagem. Aprendeu com ele a arte? Aprendi. Meu pai é o melhor florista de Macaé. Meu pai trabalha mais de 20 anos na área, pô. Meu pai era gerente de uma floricultura aqui em Macaé, não vou falar o nome pra não dar audiência pra eles. Concorrência. E era gerente, né? E criou, empreendeu, né? Graças a Deus. Ele é muito bom na arte floral, buquês, arranjos florais, coroas de defunto, coroas de flores, né? Então meu pai, cara, melhor de Macaé. A galera de Macaé que queira, né, fechar um pedido com ele, cotar um buquê de noiva. Cara, surreal. House Flores o nome, tá bom? E você que quer produto de limpeza e embalagem, comigo, Embalimp. A melhor loja de embalagem e produto de limpeza de Macaé. Vai fundar quando, cara? Dia 14, cara. 14? Vai ter alguma coisa? Nesse mês? Tô pensando em fazer mais um coquetelzinho, cara. Tá, assim, eu tô... Pra inaugurar, né, se Deus quiser, vamos ter que investir em estoque, né, um investimento. Convida a gente pra ir lá nesse coquetel aí, que a gente vai estar lá. Vai ser um prazer. Dia 14 desse mês? Dia 14. Vai cair na quinta-feira. 14. Né? Quinta-feira? Eu acho que vai cair. Eu vou ver certinho. Segunda-feira, 14. Segunda-feira? Segunda pra gente ir. Segunda-feira. Então, aí certinho, vou falar com vocês, né, pra gente fazer um coquetel lá, receber vocês lá na nossa loja lá. Pô, vai ser na um prazer, Embalimp, cara. né, que além de produto de limpeza, embalagem, tem tudo. Sacola, saco de lixo, aí que é água sanitária. E né? é interessante, cara, que isso é até bom pra igrejas, né, cara? Sim. Lá no nosso contexto mesmo, a gente faz compras assim, compras Sério? grandes. Então, tô começando a fornecer pra igreja também. Se quiser comprar comigo, Aí, melhor quem preço sabe, do que... ó. Vendo um preço melhor do que já tá cadão. Aí, ó. Aí de Macaé tá vendo aí. Esse cara é Tá bom querendo de vender venda, pra né? gente no podcast. Melhor que já tá cadão. Preço bom, tá? Preço bom. E eu tenho, tipo assim, a água sanitária que não tem no mercado. Clorito de sódio, que é uma água sanitária um pouco mais forte, que você mistura. É de 200 litros com água, né? Tá doido, você joga ele ali, cara. Melhor coisa. Melhor coisinha, mais em conta. Tipo assim, Já me convenceu. entendeu? Eu te dou até uma grátis, cara. Pra você deixar na sua casa e falar, João, gostei, vou comprar. Aí, que top. Porque é bom mesmo, parada boa. Procura, passa o endereço novamente aí pra audiência aí. Galera, Travessa Grissério, fica ali entre aquela travessa, entre a Manuel Braga. Quem sabe a Manuel Braga fica ali na rodoviária. Aí tem a rua da rodoviária principal e a outra. Fica aquela travessinha que você vira no meio ali. A galera do Macaé vai entender o que eu tô falando. Tem a Manuel Braga aqui, a rodoviária aqui, e fica naquela ali, naquela transversal ali, Travessa Grissério. Virando ali, Muro Grande, Embalimp o nome. Vamos inaugurar dia 14 agora, melhor loja de embalagem e produtos de limpeza de Macaé. Você que tem um comércio, uma empresa, queira comprar comigo também, eu faço preço super
É assim, melhor preço de Macaé. Não tem outro igual, só comprar comigo aí em Balim. Esse aí é craque, esse aí é craque. Quem quiser te seguir nas redes sociais. Quem quiser me seguir também, meu Instagram é joãomateus.santos, tá bom? Posto tudo lá sobre o curso. Tem mais foto do meu casamento ultimamente do que sobre o curso, né? Mas também tem, graças a Deus, posso puxar muito sobre a empresa também, sobre a loja, promoções também, plus de limpeza. Você, dona de casa, quer também algo mais em conta, que seja de boa qualidade, de ótima qualidade, conta comigo, me segue lá no Instagram, que eu vou postar lá também esses produtos também pra vocês também. Topzaço. Top. Vou aproveitar Esse é o esse João período Mateus. aí de merchandise, também vou fazer o nosso aqui. Você que quer segurança para sua empresa, para sua casa, procure a MaxSeg, tá bom? E também você que quer crescimento nas suas redes sociais, procura a agência FK. São nossos parceiros aqui. Ótimo. Pede desconto, fala que você veio aqui por nós, vai dar um descontão para você. Tá bom, pessoal? Já quero ser o patrocinador também. Balim pode patrocinar você para inaugurar. Aí, ó. Pode contar com a gente. Tá vendo aí, produção? Tá vendo aí, produção? Peraí, tem que pedir autorização pra minha esposa. Pode, amor? Aí, Tá bom. Ela que é dona, eu sou só o gerente. Aí, Eu ó. sou a venda, ela que é dona da Ó, loja. tá vendo? A gente é bom vendedor também. Gostei, A gente é bom vendedor também. Só quero dar mais uma reforçada, você aí que tá nos assistindo da Unity Podcast. Viu lá o João nos Cavaleiros? Abençoa o João. O João tem uma trajetória grande aí para poder conseguir, né, mais horas de voo. Mais 60 horas a R$1.900. E mais você de que 100 vê o João lá, Mais de 100 mil, cara. tira esse escorpião do bolso. Vamos Abençoa ajudar, o vamos João. Galera, e você não vai se arrepender não, porque a rosa é boa, de ótima qualidade. Tá aquele pessoalzinho, mulher ama a rosa, fala com minha esposa, ama a rosa, manda flor pra ela direto. Então, precisou daquele mini buquezinho? Tem. Rosa individual? Também tem. Com melhor preço e melhor qualidade pra você. Só comprar comigo, João Mateus das Flores, e com a Embalimp também, que já é outro ramo também. Vambora. Vamos pra cima. Caraca, dá mais de 100 mil reais, cara, o que falta pra você completar. Cara. Comecei, era 1.100 a hora. Hoje tá 1.900. Na Barroco Lopes, que é a escola aqui em Macaé, né? Se for outra escola, é no Rio de Janeiro, que aí a hora passa de 2.000. Nossa, cara. 2.300. É muito caro, é um curso pra rico, né? Entendi. Eu tô fazendo porque eu sou metido mesmo. Sou pobre, mas sou metido. Sou aquele cara insistente, né? Homem de fé. É porque às vezes a galera me vê no Cavaleiro e fala, João, e o curso? Eu falo, já terminei o PP, sou piloto privado. Porém, eu não posso pilotar em áreas marítimas, né? Pra Petrobras, só depois que eu me formar piloto comercial. Né? Então eu preciso dessas horas ainda pra se pegar meu segundo e último brevet como piloto comercial. Que é muito caro, né? A galera entende, entendi. Tem esse Pô, cara, brevet, Se Deus quiser, vai dar certo. O legal é o seguinte, cara, que você veio de comunidade carente, né, cara? Carente, Malvinas, E cara. hoje a gente coloca dificuldade pra tudo, né, cara? Você veio de comunidade carente, né, cara? Família pobre. Pobre. Né? Estudei no Heraldo Mussi, só colégio de comunidade, ó. Vanderlei Quintino, no Campinho da Malvina. Aham. Heraldo Mussi, também na Malvina. Meu ensino fundamental foi no Botafogo, também ali perto da Malvina, também, Colégio Municipal Botafogo. E meu médio foi na Aroeira ali, no CIEP. Caraca, Só cara. isso. E quando eu fui, engraçado, quando eu fui fazer minha prova da ANAC, só tinha galera de colégio particular, pô, de Atlântico, Aprovado, Castelo. Nossa, Eu era o único aluno ali do curso, que tava pra piloto, que era de colégio público, que era do CIEP, São da Aroeira, pra você ter ideia. Mas Ele o ficava bem assim, diferente- olhando pra mim assim, caramba. O diferencial, né, o Matheus, é a fé também, né, cara? Fé, cara. A fé faz total diferença, cara. Qual a diferença? Porque ajuda a gente a superar os limites, a superar as barreiras, né? Nosso Deus é o Deus do impossível, cara. Pô, Pastorzão, louva a Deus pela tua vida, cara. muito Glória a obrigado. Deus. Falar em fé, cara, até você me lembraram até uma parada interessante. Já teve vezes que eu fui vender rosa no Cavaleiro, que eu precisava de 2.000 pra pagar de parcela. De horas que eu dividi, né? Que o Caio dividiu pra mim. Eu não tinha um dinheiro, cara. Eu tinha orado a Cristo pedindo pra Deus me abençoar. Por exemplo, foi na terça-feira, lembro até hoje, terça-feira chuvosa, cara. Fui vender. Cheguei no restaurante ali no Carlão, seu boteco ali, que era na época na esquina ali, agora tá mais no fundo. E eu conheci uma comandante de navio, uma capitã de navio, que eu nunca tinha visto ela na minha vida. Ela falou que tinha ouvido falar sobre a minha história e falou, me dá uma rosa aí, eu gostei de você. Sua história é muito linda. Pegou uma rosa comigo e fez um pix de 2.000, dinheiro que eu precisava. Caraca. Não foi só uma vez não, tá? Já aconteceu isso umas 3, 4 Você não vezes tinha comigo. falado nada com ela. Nada, é só vende Deus, minha rosa. cara. É o que eu falo, cara. A fé faz total diferença, cara. Só que muitas vezes a gente prefere reclamar ao invés de clamar a Deus. Sim. Né? Porque nós temos um Deus do impossível. A gente não serve um Deus de barro, cara. A um Deus mudo. A gente serve a um Deus vivo. E é isso que muitas vezes as pessoas, os cristãos, precisam entender. Né? Ao invés de reclamar, cara, clama, ora. Sim. Né? Porque Deus é Deus do impossível, cara. E até hoje eu oro. Antes de sair de casa, oro pelos meus empreendimentos, oro pelo meu curso, quando eu vou voar.
eu sempre oro para Deus me guardar, porque é uma profissão muito perigosa, é uma profissão que requer muita atenção, que requer o pré-voo certinho. Mesmo com o pré-voo certinho, tem riscos ainda de acidentes, cara. Você vê inúmeros acidentes de helicóptero e caindo, não é à toa. Eu garanto pra vocês que todos aqueles acidentes, o piloto, ele fez o pré-voo certinho, que tem que fazer na máquina, ele fez os testes antes de decolar, fez tudo, mas a máquina caiu e ele acabou falecendo. Então, a gente tem que estar guardado nas mãos de Deus, senão... É verdade. É verdade. A gente já vai estar finalizando nosso papo, cara. Foi um papo top. Pô, Matheus, Muito bom. Gostei muito, cara. Agradecer a você a predisposição de estar aqui conosco. E antes de terminar, eu queria convidar a nossa audiência para a Unity Conference, que vai acontecer no dia 12 e 13 agora de abril, tá? Dia 12 às 18h30 e dia 13 às 18 horas, né? Curte, comenta e compartilha esse conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Matheusão, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, muito obrigado muito pelo prazer, convite. irmão. Muito obrigado de coração. Matheusão, Pode ter certeza Obrigadão. que vai prosperar o seu Vocês são os negócio. melhores. Bom, parabéns pelo podcast, tudo muito lindo. Top. Bom, me senti honrado, né? Me senti na mesa dos príncipes, né? Graças a Deus. Muito obrigado de coração. queria mais uma vez agradecer a presença do João Matheus. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa dessa noite. Pessoal, curte, comenta e compartilha nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais Unity Podcast. Tamo junto.